Olá! O canal de educação da Faculdade Alphaville e da pós-graduação UniAlphaville vai iniciar no dia de hoje a série Pedagogia em Discussão. Nós vamos refletir sobre os caminhos da escola brasileira nesse momento que nós acreditamos ser de pós-pandemia. Traremos entrevistas, debates, reflexões sobre legislação, didática e gestão. O nosso primeiro educador gestor entrevistado será o professor Felipe Horácio Valente de Lucena Santana, que atualmente é o coordenador de organização escolar da Escola Estadual Professora Zumira Campos, na cidade de Santos. Mas até bem pouco tempo o professor Felipe atuou também como gestor da Escola Estadual Galdino Moreira, na cidade do Guarujá. E ele foi considerado, nessa gestão, um dos melhores gestores do dinheiro público pelo Estado de São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo. Felipe, é uma grande felicidade estar com você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu me sinto honrada e me sinto muito agradecida porque você aceitou o convite e porque eu estou tendo essa oportunidade de conversar novamente com você. E eu queria que você iniciasse esse nosso papo sobre escola, falando quem é o professor Felipe Valente e a sua formação e a sua experiência até agora na escola pública do Estado de São Paulo. Olá, professora Solange. Quero dizer primeiro que é um prazer também conversar com a senhora, especialmente sobre esse assunto que é muito importante, que é a educação. Bom, eu sou o professor Felipe Valente, uma cria da escola pública paulista. Sou formado em pedagogia, pós-graduado em gestão da educação pública, também tenho pós-graduação em terapia comunitária integrativa sistêmica e alguns cursos de extensão universitária, dentre eles nas áreas de filosofia e sociologia, que são áreas que eu julgo importantíssimas para a construção do sujeito pensante. Então, eu acredito que a escola pública, pela minha experiência como aluno, professor e gestor, sempre na educação pública, é que a escola pública ela tem um potencial incrível, ela pode ser uma ferramenta fantástica para transformar vidas. No entanto... Bom, Felipe, você como coordenador de organização escolar de uma escola tão grande, eu gostaria que você nos contasse como está acontecendo a organização do ensino fundamental na sua escola nesse momento que eu vou chamar de pós-pandemia. Ou seja, quais são os seus maiores desafios nesse momento em que a escola precisa se refazer? Como, por exemplo, a questão da evasão escolar. Muitos alunos se evadiram da escola. O trabalho de busca ativa que nós fizemos aqui na nossa escola foi um trabalho muito mesmo sacrificante. Nós fomos na casa dos alunos, nós conversamos com os familiares deles, nós praticamente colocamos eles nos carros e levamos para a escola. E os levamos para a escola, para que ele pudesse então entender que ele tinha que, mesmo na pandemia, aprender alguma coisa, senão ele ia perder. E naquela época a gente não sabia quanto tempo seria a duração do lockdown. Então a gente estava com medo do aluno perder talvez 1, 2 anos ou mais até. E aí no retorno, quando a pandemia foi controlada por conta da vacina, a gente pegou, por exemplo, um aluno que está no 7º ano com o nível de aluno de 5º ano do Fundion. Então essa lacuna ela tem tentado ser coberta através de ações pedagógicas de reforço
durante o período de aula, para que o aluno possa então, de maneira pragmática, digamos assim, conseguir recuperar aquilo que foi perdido. Obviamente, não tem como você recuperar 2 anos em um. Isso é uma das grandes calamidades que a pandemia nos trouxe. Mas a gente tem feito esse trabalho mesmo assim. E o que você está, o que você preparou, ou que a sua equipe preparou para apoiar os professores do ensino fundamental? Uma de nossas falas aqui na escola Zumira Campos é de que todos são importantes, mas o aluno é o protagonista. Então, a gente tem tentado nas formações, nas ATPCs, né, nas aulas de trabalhos pedagógicos coletivos, a gente tem tentado passar essa visão de que todo aluno é importante, de que o professor também é peça importante, que para isso ele tem que estar preparado, que o professor hoje tem que ser mais atrativo do que o celular. E aí isso me lembra uma frase do Milor Fernandes que eu acho muito interessante. Parece que é complexa, mas não é. É assim, Milor Fernandes diz que é importante ter sem que o ter te tenha. Vou repetir para ficar claro. É importante ter sem que o ter te tenha. Isto é importante ter acesso à tecnologia, mas a tecnologia não pode ter você. Você não pode ser refém dela. Então os alunos hoje, muitos deles são reféns da tecnologia. Você vai dar aula no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, os alunos todos quase com o celular na mão, com o fone no ouvido. Então você tem que se preparar para ser mais atraente ao aluno do que o celular e o fone de ouvido. Então, a gente tenta formar o professor para que ele crie mecanismos de ser mais interessantes do que a tecnologia. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer com que a coisa seja dinâmica, democrática e participativa, através do convencimento de que o professor é um agente transformador. Quando o aluno sente que o ambiente escolar é um lugar aconchegante, é um lugar que tem todo o aparato tecnológico, é um lugar limpo, é um lugar onde ele se sente bem em estar, ele virá com toda certeza para a escola. Muitas vezes a criança, o adolescente, não tem sequer um banheiro em casa. Isso faz parte da nossa realidade. Então, o gestor público, quando ele pega um recurso, seja qual for a ordem dele, se é público, se veio do Estado, se veio da União ou se veio da iniciativa privada, o gestor tem que ter transparência. É importante sempre agir com transparência, envolvendo a APM, o Conselho de Escola, em todas as ações de uso do recurso público. Sobre gestão, que aí é a parte que eu gosto, é a parte que eu estou atuando, é um desafio também. Não há nada na educação que não seja desafiador, mas a gestão é o maior de todos eles. Porque quando você está na gestão, você tem que administrar pessoas, o equipamento, você tem que gerenciar situações, problemas de convívio entre alunos e professores, entre professores e professores, professores e funcionários. Isso é uma situação muito complexa, que exige muito do gestor hoje.
Mas por que tudo isso? Porque as pessoas perderam a prática de conviver. A pandemia deixou esse estigma de que conviver é algo difícil, respeitar as diferenças é algo difícil hoje. Então, para agregar as pessoas a se envolverem como membros, como atores, como protagonistas do processo escolar, do processo de inserção ao conhecimento, tem sido, acho que, tal como recuperar o conteúdo defasado de 2 anos, o grau de dificuldade é o mesmo, sabe? Então, gerenciar pessoas de maneira democrática e participativa é algo muito complicado. Porém, falando no tom certo, mostrando o porquê das coisas, a gente consegue sim chegar lá. A senhora comentou uma coisa sobre a questão que a gente fez, a parceria com o Banco Itaú, né? Setor privado. Bom, foi interessante porque para você conseguir esse recurso, você precisa escrever um projeto. E nesse projeto você tem que dizer como que é a tua comunidade. E aí é onde a gente começa a gastar o nosso português, né? Explica que a comunidade é carente, que a escola carece disso, daquilo, daquilo outro. O Itaú Social foi uma coisa, assim, um tiro certeiro. A gente conseguiu, por exemplo, na escola Galdino Moreira, onde eu recebi o Itaú Social, a gente conseguiu construir uma mini quadra para os nossos alunos, com grama sintética, porque a quadra original da escola está interditada há 5 anos. A gente conseguiu colocar um playground para eles e compramos 70 tablets, que foram muito bem utilizados durante o momento de pandemia. A gente meio que profetizou, olha, vamos comprar tablet porque um dia vai precisar. Aí, naquele ano, veio a pandemia. Eu gostaria de encerrar então, professora Solange, a minha fala com uma reflexão de Paulo Freire e uma frase de Francis Bacon. A reflexão de Paulo Freire é que a educação não muda o mundo. A educação, ela transforma pessoas e as pessoas é quem mudam o mundo. E para encerrar, a frase épica de Francis Bacon, que diz que conhecimento é poder. Se eu conheço algo, eu sou liberto das amarras da escravidão da ignorância, eu sou liberto do egoísmo, do egocentrismo, eu sou liberto do pensamento mesquinho, do olhar apenas para mim e esquecer do outro. Então, o poder está na capacidade de transformar vidas através do conhecimento.